Olá, eu sou a Dora Machado e hoje eu quero começar o nosso curso de apenas 4 aulas, essa é a aula introdutória, GPT Craft. Craft é para dar a ideia de você criar com as suas próprias mãos, de você fazer, de você usar as suas habilidades, a sua criatividade e partir para a ação. Muito se fala em criar robôs, em criar assistentes, agentes, e poucas pessoas querem se especializar em fazer isso. E as pessoas que não querem se especializar pagam caro. Hoje, estou gravando essa aula, maio de 2025, eu vendo os meus robôs por R$ 10.000, cada robô. Tem alguns no meu site, que são para os meus alunos, para os meus clientes, alguns outros que eu compartilho, já devo ter compartilhado alguns com você. O fato é que realmente, quando se fala de inteligência artificial, muitas pessoas ou têm medo ou não querem mesmo se aprofundar, né? Porque não é todo mundo que vai querer realmente se aprofundar em todos os temas, né? Que seria da diversidade se todo mundo quisesse um tema apenas. O fato é que a inteligência artificial, ela engloba todos os temas. Há muitas profissões que vão acabar? Há profissões que vão acabar. Eu, por exemplo, no passado, como eu falo 4 idiomas, eu fazia legendas de filmes, ou traduções com as legendas ou nos idiomas que eu falo, ou em português, com sincronização labial, tinha que seguir a dublagem, né? Hoje em dia, esse ano eu fiz um trabalho desse, apenas. Por quê? Porque a inteligência artificial já faz isso. Eu não sei se você já ouviu falar do VEO, que foi lançado essa semana passada, agora, na verdade essa semana. VEO2, para poucas pessoas o Google já deu acesso, eu já tenho acesso, é algo surreal, é cinematográfico. Não faz parte da nossa aula aqui, mas depois você vai encontrar o link aqui embaixo da maleta de inteligência artificial para especialistas. Então, um especialista quem que é? Todo mundo é um especialista na sua área, né? Um chefe de cozinha é um especialista, um advogado é um especialista, um líder é um muito especialista, qualquer pessoa é especialista. Uma dona de casa é uma especialista. Então, é muito interessante porque lá você vai aprender muitas coisas, depois você dá uma olhadinha aqui no link e me peça também um cupom de desconto. Jabazinhos à parte, aqui, hoje, esse aqui é minha avatar, né? Avatar não é avatar é em português o substantivo masculino, mas o avatar é meu, eu chamo de minha avatar. E hoje nós vamos falar sobre o despertar, o entender, o aplicar e o criar. Essa estrutura faz parte de uma lógica de treinamentos da própria OpenAI. OpenAI é a criadora do ChatGPT, a criadora da Sora, e é concorrente de muitos outros tantos que você vê por aí de inteligência artificial. Eu só uso o ChatGPT? Não. Todas as inteligências artificiais que eu uso são nas versões pagas. Eu gasto hoje, maio de 2025, aproximadamente R$ 2.000 por mês com as IAs que eu uso. Aos poucos, hoje eu estava assistindo um vídeo de Elon Musk, que foi feito 10 anos atrás, ele dizia que, olha, em 10 anos os carros vão ser autônomos, as inteligências artificiais vão custar muito barato. Isso realmente é a tendência. Se hoje eu gasto isso, é porque tudo é muito caro, mas eles querem a concorrência, quanto maior for, melhor para nós, né? Então, o despertar é o impacto da inteligência artificial na sua vida profissional, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal, né? Eu tenho um robô que eu faço uma dieta há muitos anos, há uns 10 anos mais ou menos, low carb, e pratico jejum intermitente. Por recomendações médicas, me sinto melhor, não tenho problemas de saúde, não é para emagrecer, mas é para o meu corpo ficar menos inflamado e tenho uma dieta com pouco glúten. Então, low carb não é zero carboidrato, mas é baixo carboidrato. Eu coloco no meu robô as coisas que eu gostaria de comer na próxima semana. Ele não só me dá a lista de compras dos materiais, como ele também me dá as receitas que eu não souber, porque ele vai me dar os nomes dos pratos e eu gosto de fazer tudo de uma vez. Então, por exemplo, sábado agora eu fiz escondidinho, vários tipos de escondidinho. Isso é para minha vida pessoal e para minha vida profissional.
Vá pensando durante essa nossa aula introdutória o que é que você faz repetidas vezes que você poderia transformar num robô. Ou, numa linguagem técnica, GPT. Mas, Dora, eu não sei nem fazer um prompt. Prompt é algo que você vai detalhar para a sua inteligência artificial que você quer criar. Deixa isso que mais para frente a gente vai falar sobre elaboração de prompts, prompt perfeito, a engenharia de prompts, né? Eu fiz recentemente o curso de engenharia de prompts e posso garantir que é simples. Então, antes, quando você está pensando no que você pode fazer para melhorar, para automatizar a sua vida, mas não deixar de ligar, deixar de usar esse tema, mas só simplificar a sua vida. Quero até fazer uma analogia que eu fiz em outras aulas e tenho falado muito. Eu tive recentemente, no começo de maio, final de abril, na Deloitte, aqui em São Paulo, num evento que durou 2 dias, foram incríveis. Tava um pessoal muito top e a linguagem era bem técnica. E a Carla, que era uma neurocientista focada em inteligência artificial que estava lá, ela fez um questionamento muito interessante. Talvez você seja muito jovem, porque os meus seguidores, eles normalmente são, a maioria é jovem, mas talvez você, que não é tão jovem como eu, ou talvez o seu pai, sua mãe, tenham alguns poucos anos, eu tô falando de 30 anos, perdido horas, 20 anos talvez, horas no banco, porque a gente ia ao banco pessoalmente pagar contas e ficava na fila horas. E o questionamento da Carla é: o que é que eu fiz com essas horas que sobraram, teoricamente, na minha semana? Então, quando você vai pensando no que é que você pode automatizar, você pode pensar, inclusive, como vai ser melhorada a sua qualidade de vida. E a inteligência artificial vai mesmo tirar o trabalho das pessoas? Não. Ela vai fazer com que você tenha cada vez uma soft skill super requisitada no mundo inteiro, segundo Harvard, outras pesquisas Gallup e outras tantas, que é a criatividade. Quanto mais criativo você for, assertivo, direto ao ponto, melhor vai ser o resultado da sua construção. Tanto na engenharia de prompts, que a gente pode falar num curso mais pra frente, quanto na criação de um robô. A criação de um robô não deixa de ser um prompt bem feito, bem estruturado. Então você vai primeiro entender esse impacto, pensar como que está sendo esse impacto na sua vida, depois você vai entender como funcionam os robôs personalizados. Eu vou explicar para você, na segunda aula você vai ter uma lição de casa extensa, porque na terceira e quarta aula nós vamos trabalhar juntos, preferencialmente, para que você possa e faça os seus robôs personalizados. O que um robô personalizado precisa ter? Nos prompts que eu compartilho com vocês durante o nosso curso, e na segunda aula eu compartilharei 2, você pode perceber que eles têm 4 páginas. Desculpa. Você pode perceber que eles têm 4 páginas. É simples? Não é simples. É complexo, mas eu diria que é um desafio muito interessante, gostoso e estimulante, principalmente para quem gosta de criatividade. Aplicar, então, exemplos práticos e benefícios reais. Quando você implanta um robô, passe para as pessoas mesmo testarem. Vou ensinar vocês também a colocar uma senha no robô de vocês. Foi algo que eu mesma criei para que vocês possam vender seus robôs no site de vocês. Ou, caso não queiram vender, tá tudo certo, deixar ele público, como a gente vê a maioria. E criar, né, quais são os primeiros passos para a criação do seu robô. Você já pensou em ter um robô que trabalhe e pensa do seu jeito? Né? Ele tem o seu estilo, inclusive você vai dizer se ele é direto, se ele é crítico. Aliás, por falar em crítico, eu recomendo que sempre você comece, quando comece um chat, mesmo que seja no seu robô, dizendo: olha, você agora está assumindo a posição de expert em, e você é super crítico e questionador. Aliás, nós, humanos, como é que vamos estimular a criatividade cada vez mais, não só nossa, como das pessoas que nós lideramos, das pessoas que nós trabalhamos, perguntando.
Quando eu pergunto, quando eu digo para o robô ou para o chat GPT simples, num chat qualquer, tá? Quando eu digo para ele, vamos fazer um brainstorming? Sabe o que é brainstorming? Tempestade de ideias? Joga para cá uma pergunta, outra, vamos jogando as ideias soltas para depois montar uns bullet points, são os pontos-chave. Isso funciona demais com qualquer inteligência artificial. Se você usa o Gemini, se você usa o Copilot, não importa, funciona. Então, assuma a posição de um expert em marketing agora, por exemplo, e você é muito crítico, construtivo e questionador com relação às minhas ideias. Por quê? Você quer um robô que aceite tudo que você fale? Você quer um robô que seja fofo? Educado e fofo, ok. Mas ele não pode concordar com você em coisas que não são concordáveis, né? Então, colaborativo, ele trabalha junto com você, mas não substitui você. E ele é um aprendiz. A GenAI quer dizer inteligência artificial generativa. Ela evolui com as suas instruções. Quanto mais você usa, vamos imaginar que você tem um chat GPT pago, precisa ser pago para você poder criar seus robôs. Vamos imaginar que você use uma vez a cada 2 dias. É pouco. Comece a usar. Comece a usar, por exemplo, para pedir uma ideia de um artigo que você vai escrever. Começa a assistir um vídeo no YouTube, colocar a transcrição para ele resumir o artigo para você e você responder algumas perguntas que ele te faça. Comece a estudar um idioma, Duolingo, Duolingo não, era? Esquece. Não existe nada igual. Minha mãe, eu falo sempre isso, a minha mãe, e inclusive nós não conseguimos gravar nossa aula ao vivo, eu falei, a minha mãe estuda lituano, fala lituano com o robô. Não é a IA que move o mundo, é o desejo. O desejo é que move o mundo. Quando eu quero algo, eu realizo. Já parou para pensar na sua vida? Não é assim? Se eu quero muito alguma coisa, eu não consigo. Eu não estou falando de o livro Segredo aqui, eu estou falando de neurociência. O que move as pessoas é o desejo. Dizem, e eu acredito, que quando as pessoas já não têm um desejo muito forte, é quando elas morrem, né? Quando as pessoas não querem mais progredir ou fazer algo, é onde elas morrem, né? Criar. Então, primeiro, vou transformar ideias em realidade. Propósito. Eu vou dar significado ao meu trabalho, vou evoluir porque eu vou crescer além dos meus limites e eu vou inovar, eu vou fazer diferente e melhor. Eu sou uma pessoa inovadora, espero que você seja também, porque é nessa vibe que a gente trabalha aqui juntos no GPT Craft. Vocês sabiam, segundo dados da Gallup de 2023, 77% dos brasileiros estão desengajados. Pensa. Eu amo meu trabalho. Agora, quantas pessoas têm a oportunidade de se abrir a amar o seu próprio trabalho, né? Então as pessoas estão desengajadas. O que você faz para as pessoas se engajarem? 32% aponta sobrecarga. Agora, o potencial de 63% em aumento de produtividade com a inteligência artificial faz as pessoas se estimularem. Eu sempre falo da fábrica de um cliente meu, a Paranoá, que ela é já foi o segundo ano consecutivo, o ano passado, que eles receberam um prêmio de melhor indústria no estado de São Paulo com inteligência artificial pela Fiesp, que é a Federação da Indústria e Comércio do Estado de São Paulo, e Senai. Eles usam inteligência artificial para tudo. Perderam empregos? Não. Muito pelo contrário. Os filhos dos colaboradores fazem parte da Data Wake, que é uma incubadora que eles criaram lá dentro para ensinar essas pessoas a praticar inteligência artificial na empresa. Ou seja, abra o leque de possibilidades. Começa a pensar grande. Como eu posso, em personal branding, que é a gestão da marca pessoal, a gente fala isso. Como é que eu posso ajudar o mundo? Ajudar as pessoas. Né? Como é que eu posso ajudar as pessoas com o meu conhecimento?
O que é um robô personalizado? Ele pensa como você, claro, você deu lógica e estilo para ele, você disse qual é o tom de voz que ele vai usar com você, você disse como que ele vai se apresentar, se ele vai ser direto, se ele vai ser polido, se ele vai ser engraçado, se ele vai ser como ele vai ser. Tem lá vários lugares que eu aqui a gente vai fazer juntos mesmo, tá? Eu vou abrir para vocês a tela pra gente fazer juntos. Não é aquele monte de tutorialzinho que às vezes a gente vê na internet rápido que não dá para você pegar. Os campos certos para você preencher. Ele executa por você, então ele escreve, ele organiza, ele responde, né? E ele é treinado por você, com seus comandos, sob a sua maneira. Você não precisa programar ou conhecer códigos, ok? Se você quer conhecer códigos, a gente pode fazer um outro curso mais avançado mais para frente, que eu também amo isso, de integração de dados. Mas vamos começar do básico. Então, clareza, defina o seu propósito com precisão. A maior parte de um trabalho bem feito é a parte do planejamento estratégico. É a parte mais importante, eu diria. Você já deve ter ouvido, talvez eu falando mesmo sobre isso, que eu falo muito sobre isso, que está na minha vida o mercado automotivo desde os meus 16 anos, e ano passado fiz 40 de carreira, esse ano eu faço 58 anos de idade. O PDCA, Plan, Do, Act, Plan, Do, Check and Act. Tá bom. Uma vez eu fui à Toyota e uma pessoa, gerente de compras, pediu para eu desenhar o PDCA no quadro, na lousa. Eu falei, muito simples. Desenhei um círculo e cortei em 4. Ele falou, não, tá errado, Dora. Aí ele pegou 3/4 daquele círculo, 3/4 é o P de planejar. E o resto é o C, o D e o A. Ou seja, 1/4, depois você pega e divide em 3. Não é incrível? Porque a gente quer ir muito pro imediatismo, fazer, aí o seu robô não vai ficar legal. Você quer um robô perfeito, que impacte você, impacte as pessoas, que você inspire as pessoas, que você transmita algo, porque, nossa, por que a gente veio para esse planeta? Não é para viver sozinhos. O que é que você pode ajudar as pessoas que estão perto de você? Não estou falando se você vai cobrar ou não, eu acho que você tem que cobrar. Mas por que é que você veio? Qual é o legado que você quer deixar? O que é que você vai compartilhar? Então, use a sua criatividade. Imagine possibilidades diferentes, né? Intenção, direcione com objetivos claros. E por isso, de novo, que o planejamento é a parte mais importante. Olha, alguns exemplos práticos, por exemplo, acho que a letra está muito pequenininha, mas você está recebendo esse material também, você pode ler depois. Atendimento. É importante responder aos clientes usando a mesma linguagem que eles utilizam. Aliás, hoje em dia, quando a gente fala de empatia, por exemplo, ou comunicação empática, eu me comunico com você da maneira que você gostaria que eu me comunicasse com você, na verdade. Não é como antes. Eu me comunico com você como eu gostaria que você se comunicasse comigo. Percebe que mudou? Mudou radicalmente? Século XX para o XXI? É assim. Isso ajuda a criar uma conexão mais próxima e a transmitir a mensagem de forma mais clara. Ao usar a linguagem do cliente, você demonstra que está realmente ouvindo, que é essa comunicação empática e compreendendo as necessidades dele. Isso transmite, além da empatia que você tem por ele, confiança e que você é essencial para o bom relacionamento. Então, se você é um líder ou se você é um empreendedor, não importa, você trabalha com pessoas, mesmo que sejam os clientes internos da sua empresa. E essa é a maneira que a gente pode atender melhor o nosso cliente, sendo empático, ouvindo e falando como ele. Tem alguns artigos meus, depois eu vou mais para frente deixar os links para vocês sobre sistemas representacionais e como a gente pode melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Não estou falando nem de algo muito básico que você precisa já conhecer, se não conheceu, compre o livro da comunicação não violenta, CND, faz parte. Mas além disso, quando você fala a mesma língua do cliente, fica mais fácil explicar conceitos e tirar dúvidas. Evita-se mal-entendidos e comunicação flui de forma mais natural. No final, responder com a linguagem dele é uma maneira de demonstrar respeito e valorizar essa relação. Isso contribui para criar uma experiência positiva e aumentar a satisfação do cliente, né? Planos de ação.
criar planos baseados nos seus projetos. Exemplo, meus robôs do Disque Humanizado. Eu tenho a formação, vou deixar aqui o link embaixo, formação do Disque Humanizado com mapa de competências comportamentais e inteligência artificial. Então ele une Disque, mais outras 4 ferramentas. Os meus robôs são baseados no meu projeto. Então, quando a pessoa quer saber, quer se conhecer, quer conhecer o seu perfil comportamental, ela não vai ter só uma experiência de conhecimento, ela vai ter uma experiência de conhecimento, de autoconhecimento e de plano de ação, com uma agenda para um futuro curto, médio e a longo prazo. É isso que é impactante. E conteúdo. Organiza e interage com seguidores, chatbots inteligentes e humanizados. A gente não vai aprender a fazer chatbot aqui. Eu uso o ManyChat. Eu gosto de usar chatbots no Instagram, mas ali nos meus posts mesmo eu que escrevo. A única coisa que eu faço é a pessoa responder alguma coisa no meu reel, ela recebe automaticamente uma mensagem ali que eu pré-programei. Tem alguns chatbots que eu gosto de usar, e depois, se você quiser, me pergunta que eu coloco aqui embaixo os que eu uso. Por trás do robô inteligente é uma mente criativa. Falei bastante aqui sobre criatividade, né? Por quê? Porque a criatividade inspira soluções inovadoras. A comunicação e soluções precisas e eficazes. Estou falando de comunicação assertiva, né? Autoliderança, direcionar com um propósito definido. E a empatia, entender as necessidades humanas. Como é que eu posso ser um robô excelente se eu não estou entendendo as necessidades humanas? Muitas vezes as pessoas que me procuram falam, não, mas as minhas redes sociais, meu LinkedIn especialmente, ninguém me procura. Será que você está escrevendo o que você quer, da maneira que você quer, só apenas para satisfazer o seu ego? Ou você está pensando em comunicar-se com o seu cliente da maneira que ele gostaria que você se comunicasse com ele? Faz diferença, não faz? Quais são as dores do seu cliente? Estou falando de cliente interno para quem não é empreendedor aqui. Quando você é um líder, o seu time é um cliente, porque eles também demandam atividades de você. E os benefícios reais disso tudo? Reduz tarefas repetitivas, claro, porque não tem aquele trabalho monótono, multiplica a sua produtividade, então você faz mais e menos tempo, melhora a tomada de decisão, então dados organizados para escolhas melhores. Gente, eu criei um robô que é um conselheiro. Ele tem um board, são 3 robôs. É o C-Level, que é o conselho, o CEO da empresa, o diretor de vendas e marketing e o diretor financeiro. Eles conversam entre si dentro do mesmo chat. Quando eu falo que eu estudo muito e me aprofundo, e estou sempre antenada nas novidades. Nesse workshop que eu fui da Deloitte de 2 dias, eles disseram que os GPTs já podem se conversar. Olha, uma super novidade para você que ainda não foi nem oficializada. Isso faz 3 semanas. Tá bom, eles não podem ainda, eles podem já se conversar. E eu fui, na mesma noite, perguntar para o meu chat GPT, que eu chamo de Alex, vocês vão ver que todos os meus robôs são Alex. Olha, eu fiquei sabendo disso e gostaria que você me explicasse melhor. Ele falou, não, Dora, isso não existe. Eu falei, como não existe? Acabei de aprender num curso que eu fiz na Deloitte. Ele falou, é verdade, existe, mas é que a gente ainda não divulgou e são informações que ainda não estão abertas. Isso não é importante, não é impactante? Você explicar para o seu cliente que você tem algo além do que ele gostaria de receber? Ou seja, quando você cria 3 GPTs, aí tá dando um nó na sua cabecinha? Eu espero que não. Quando você cria 3 GPTs, eles podem se falar entre si. Olha que incrível! Claro que eu não vou te contar isso aqui na aula introdutória, né? Então, você libera mais tempo, porque é importante, né? Eu tenho um robô, se você não viu ainda, procure no YouTube, Matriz de Eisenhower, Dora Machado. Eu criei um robô, chama Prioriza Alex. Prioriza Alex. Por quê? Porque a gestão do tempo, que é uma soft skill extremamente desejada, também ela é muito pouco administrada, muito ruim, administrativamente falando, pelos executivos. Então, eu criei uma matriz de Eisenhower para as pessoas poderem o quê? Criar um plano de ação gratuito para elas. Com base no quê? No dia a dia delas. Eu libero tempo para o que é mais importante. O que é mais importante para mim? A minha qualidade de vida. É a minha saúde mental. Não é?
eu gostar do que eu faço, eu ter emoção, eu ter. A neuroplasticidade, que se fala muito e faz parte da neurociência, é um estado que o meu cérebro fica de alegria, realmente, resumidamente falando, leigamente falando, quando eu aprendo coisas novas. Você já se percebeu assim? Mesmo estudando algo difícil, não é uma emoção, não é gostoso, não te dá um prazer. É isso. E aí você foca no que é mais importante para você, foca no que você tem que fazer. Valoriza a sua autoridade como profissional, porque promove uma imagem mais próxima e confiável, fortalecendo relacionamentos com clientes e equipes. Você não vai sair com um prompt qualquer, como eu falei, você vai sair com um robô com propósito. Outro dia eu até coloquei num grupo meu, que nesse momento tem quase 300 seguidores, se você não tiver, me peça o link, se eu não coloquei aqui embaixo, que é um grupo de WhatsApp fechado de liderança 360 graus com inteligência artificial. Eu coloquei lá um curso de Videolab que eu fiz, um workshop de Videolab, um laboratório de vídeo e áudio, com o pessoal da Human AI. Foram 15 horas intensas no final de semana, foi puxadíssimo. E lá eles disseram uma coisa muito interessante, que a gente sempre fala o céu é o limite. O céu não tem mais limite. Não tem mais limite. Né? O seu propósito, qual é? Escreva, rabisque, vá pensando. Segunda aula você vai visualizar mais coisas práticas e a lição de casa. Mas você precisa pensar em construir um assistente com missão clara. Personalidade, seu estilo, seu tom de voz e potencial, que é o amplificador da sua capacidade humana. Porque a sua criatividade que você está usando, a sua capacidade humana de criar esse robô é elevada. Imagina isso potencializado com um robô que conhece tudo. Aliás, eu estava assistindo o vídeo outro dia de um dos maiores executivos da Google falando do VO2, que é esse AI de Lab, né, que eles lançaram essa semana. E ele fala uma coisa muito importante. Pense também no que a inteligência artificial, no que você, nesse prompt, ou nesse robô, que não deixa de ser um prompt mais extenso, mas é um prompt, pense no que você não quer que ele faça. Né? O meu robô, na aula ao vivo, eu disse isso. Ele começou a dar senhas para as pessoas. Por quê? Porque uma atualização da OpenAI diz para ele ser cada vez mais empático, uma comunicação mais empática com o usuário. E ele achou muito fofo e eficaz conceder a senha para as pessoas. E agora ele está bem claro, ele não pode fazer isso. Então diga o que o prompt não pode fazer. Em qualquer IA que você usar. Né? Aqui são dicas da própria OpenAI. Você está pronto para dar vida ao seu primeiro agente? Então, primeiro, planeja. Defina o propósito do seu robô. Despenda, não é perder, despenda muito tempo com ele na criação. Defina o propósito mesmo. Você precisa entender o que você quer que ele faça, para quem e com qual objetivo. É só para você? Ok. Mas para quem mais? Quem mais vai usar? Segundo, projete. Desenhe sua personalidade e tarefas. Tem um campo lá para isso, tá? Defina tom de voz, que eu falei aqui, estilo, funções, comportamento. 3. Criar. Desenvolva sem código, só com intenção. Como eu falei, você não precisa ser um programador como era antigamente. Use o ambiente da OpenAI para montar o agente com blocos e textos guiados. Aliás, você vai colocar ali vários anexos. Eu recomendo. Vamos supor que você tenha que fazer muitas elaborações de contratos que são repetitivos, você é um advogado ou uma advogada. Então você vai colocar um modelo de contrato ali, analisado por você, por exemplo. Ele já vai entender o que você quer que ele faça. Posso colocar vários milhares de caracteres ali no prompt dele, ok? Mas os anexos ajudam demais. A gente vai ver isso na prática, tá? Semana que vem eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Quer dizer, na próxima aula. Aprimorar, refine com base nos resultados. Testou, ajuste, ouça, dê feedbacks, peça feedbacks para as pessoas que estão usando, reforce limites, melhore as respostas. Eu ensino também, eu coloco os meus words aqui, para que você veja como eu faço. Eu copio e colo
tudo num Word, deixo na nuvem. Segunda alteração que eu faço, eu copio e colo acima e pinto com algumas cores o que eu alterei, para não perder referência. Por quê? Ele não armazena as últimas versões, como o Google faz. E então você precisa ter as versões anteriores, porque se você fez uma alteração e não ficou legal, você pode retomar a versão anterior, fazendo alguns pequenos ajustes. E essa sou eu, né, gente? Transformando organizações através de pessoas. Eu adoro trabalhar com gente. Eu tenho. Eu falo, né? Eu criei essa frase que a tecnologia impulsiona e o humano transforma. E a IA nos guia a reconhecer o potencial das pessoas que constroem os melhores lugares para se trabalhar. Eu sou especialista em inteligência artificial, lideranças, disque humanizado e competências comportamentais. Conta comigo para seguir crescendo juntos. Eu estou a um clique de distância, quem sabe aí mais perto de você do que você imagina. Te espero na próxima aula. Espero que você tenha gostado muito. Deixa seus comentários aqui. Compartilhe com quem você gosta. Aula não, porque ela é privada aqui na Kiwify. Mas espero que você tenha gostado muito. Beijo. Fui.